Vamos começar mais um estudo. Nós vamos dar sequência aqui ao estudo que estamos realizando no Evangelho de Mateus. E agora, finalmente, a gente entra no capítulo 9. Nós estávamos debruçados aqui há algum tempo já sobre o capítulo 8, onde nós vimos a cura do leproso, o centurião romano. Depois a gente passou sobre a cura da sogra de Pedro. E vários episódios, Jesus acalmando a tempestade. E por último, no último estudo, que a gente dividiu inclusive em duas partes, nós tratamos sobre a libertação do endemoniado gadareno. E agora nós vamos dar sequência no episódio seguinte que Mateus narra. Então, no estudo anterior, nós abordamos a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, certo? Então nós nos debruçamos aqui, inclusive fizemos em duas partes, porque tinha muita coisa, muito conteúdo ali naquela porção. E ali nós tratamos várias coisas, mas acho que o cerne ali do que nós estudamos é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. E agora, logo na sequência, nós vamos ver o próximo milagre que Mateus narra, dentro dessa série aqui de 10 milagres que ele vem narrar para nós depois do Sermão da Montanha, O próximo milagre aqui que Mateus narra para nós é Jesus lidando com a cura de um paralítico, mas nós vamos ver que nesse episódio aqui, a cura do paralítico em si não é a tônica do milagre. Por quê? Nós vamos entender hoje sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Então nós já vimos a autoridade de Jesus sobre doenças, sobre as enfermidades, sobre demônios, E agora nós vamos ver também a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Isso aqui é uma grande novidade para o público alvo de Mateus. Então a gente já falou isso algumas vezes. Lembrem-se que Mateus está escrevendo para judeus. Ele está escrevendo para convencer os judeus de que Jesus é quem? O Messias. E somente o Messias teria na terra autoridade para perdoar pecados. Então é por isso que Mateus faz questão de registrar esse sinal, esse milagre aqui de Jesus, porque ele quer deixar ainda mais evidente a identidade messiânica de Jesus, certo? E é sobre esse texto que nós vamos nos debruçar aqui hoje para poder entender um pouco mais. Amém? Então, eu vou começar a ler aqui o texto de Mateus capítulo 9 e nós vamos estudar hoje os versículos 1 até o 8, tá? Então, Mateus capítulo 9, versículos 1 ao 8. Só que eu não vou ler o texto corrido, eu vou ler alguns versículos, nós vamos parar aqui neles, vamos conversar um pouco e depois a gente vai avançando até o final. Amém? Então, vamos ao texto, Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 1, eu quero ler primeiramente aqui os versículos 1, 2 e 3 ou 1, 2, perdão, deixa eu só confirmar. 1 e 2 primeiramente, depois a gente segue do 3 em diante. Vamos lá. Diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Por enquanto só até aqui, versículos 1 e 2. Vamos entender o que está incluso aqui nessa primeira porção. Primeira coisa é que você vê que a narrativa de Mateus ela é uma narrativa bem fiel ao que aconteceu logo em seguida do fato anterior que ele narrou. Então, percebe-se aqui que Mateus não está fazendo uma narrativa aleatória, como a gente vê nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos, você vê que eles citam milagres
um após o outro, mas não necessariamente eles aconteceram naquela ordem cronológica, certo? Aqui Mateus cita, pela sua narrativa, uma ordem cronológica, ou seja, Jesus acabou de sair lá da região do Gadareno, aí ele já começa dizendo, depois que ele saiu, né, se você ler o versículo 34, que é o último do capítulo 8, diz que quando o povo lá daquela região suplicou para que Jesus saísse, diz que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Certo? Ponto. Aí ele já emenda no versículo 1 do capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar de volta. Então percebe que o evento é realmente logo após aquele último evento que nós estávamos estudando. Certo? Então o primeiro ponto é esse, é que Mateus já está contando para nós esse evento logo depois da saída de Jesus daquele lugar. Então, por que eu gosto de destacar isso? Para que a gente tente se colocar no ambiente. Então imagina, Jesus fez uma viagem de ida para aquele lugar, libertou aquele homem que precisava de libertação e logo depois ele retorna. E a Bíblia diz que ele retorna para onde? Ele retorna para a sua cidade. Ou seja, Mateus está contando para nós que existia uma cidade que era a cidade onde Jesus costumava morar, a cidade onde Jesus costumava ficar. Então é como se Jesus estivesse voltando para casa. Essa foi uma informação importante, simbolicamente, para o que a gente vai ver daqui a pouco. Então imagina Jesus voltando para casa. Ele saiu em uma missão e está voltando para casa. E assim que ele chega na sua cidade, e só por questão também de curiosidade, que às vezes possa surgir, que cidade é essa, né? É a cidade de Cafarnaum. Era a cidade onde Jesus morava, onde Pedro morava, certo? Então Jesus volta para Cafarnaum, e aí no versículo 2, entra esse personagem que nós vamos estudar. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Então, mais um paralítico aparece aqui no ministério de Jesus. Só que esse paralítico, ele chega até Jesus de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele é trazido até Jesus por alguns homens em sua maca, ou deitado na sua maca. Então, qual que é a primeira questão que eu queria destacar aqui com vocês? É que esse homem, ele não chegaria até Jesus se ele não fosse conduzido por alguém. Esse homem não tinha a menor capacidade nele mesmo para chegar até Jesus. O que eu quero dizer com isso é que esse homem representa todas aquelas pessoas que, se não houver uma intervenção de um amigo, de uma pessoa próxima, de uma mãe, de um pai, percebe onde eu quero chegar? São aquelas pessoas que, por conta própria, estão numa situação de tanta vulnerabilidade que precisam de ajuda. Sabe? Esse homem representa essas pessoas que muitas vezes são esquecidas pelos outros. A gente já tratou de um caso desse aqui, né? Lembram do paralítico que nós tratamos lá do tanque de Betesda, quando nós estávamos estudando ainda o livro de João? Aquele homem estava ali encostado, esquecido por muitos anos. Ninguém notava ele. E esse homem aqui, a gente vê algo diferente. Ele está na mesma situação do paralítico lá do tanque de Betesda. Só que qual que era o testemunho do paralítico do tanque de Betesda? Senhor, não tem ninguém que me ajude. Ele estava só, estava sozinho. Esse homem aqui, a Bíblia não diz os nomes, mas diz que alguns homens cheios de fé pegaram ele e levaram até Jesus. E aí a pergunta que eu te faço é: quem são as pessoas que estão ao seu redor?
Quem são aqueles que vivem perto de você? Quando você está numa situação de vulnerabilidade, e aí eu posso estar me dirigindo a pessoas que talvez se sintam nessa situação de paralisia, às vezes sofreram traumas, perdas e não conseguem avançar. Quem são as pessoas que estão perto de você? Quem são seus amigos? São pessoas que te carregam para perto da presença de Jesus? Ou são pessoas que te carregam para a direção oposta da onde Jesus está? Isso vale muito também para os jovens, para os mais novos. Quem são as suas amizades? Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que te cercam? São aquelas pessoas que te conduzem ou te ajudam a se achegar mais pertinho de Jesus? Ou são pessoas que te levam para longe de Jesus? Percebe? Esse é um aspecto muito importante desse trecho. Nós precisamos estar cercados de pessoas que vão nos levar para perto de Jesus. E talvez você me pergunte, como que na prática alguém pode me levar para perto de Jesus? Quando numa situação de conflito, essa pessoa te aconselha a perdoar, ao invés de colocar lenha na fogueira. Quando numa situação de mágoa, né? A pessoa te orienta a agir de que forma? Quando você é ferido. Eu fico pensativo porque me vêm várias coisas na memória. E quantos episódios eu já presenciei de conselhos que eu ouvi completamente distantes do que Jesus faria, sabe? Então, na prática, como que a pessoa influencia você para perto ou para longe de Jesus? Quando ela te orienta a agir de acordo com o ensinamento de Jesus ou não. As pessoas que estão perto de você inspiram em você comportamentos semelhantes aos de Jesus, ou elas inspiram em você comportamentos completamente opostos aos comportamentos que nós vemos em Jesus? De perdão, de bondade, de amabilidade, de domínio. Percebe? Essa é uma questão. Agora nós temos o outro lado da moeda. Porque um dos lados dessa moeda, do relacionamento, da amizade, é as pessoas com quem eu me relaciono e se elas me levam ou me ajudam a estar mais perto de Jesus ou não. Agora, o outro lado da moeda é que tipo de amigo sou eu para os outros. Percebe? Se você tem um amigo que está numa situação de vulnerabilidade, que tipo de pessoa é você? Será que aquele que não consegue andar por conta própria, ou aquela pessoa que não consegue ser útil para nada, você simplesmente ignora ela na sua vida, no dia a dia, você sequer nota ela? Ou você é desses aqui que nos dias que ela está impossibilitada ajuda a carregar? E aí traz para nós essa reflexão do outro lado da moeda. Que tipo de amigo sou eu? Que tipo de irmão em Cristo sou eu? Será que o meu irmão que não está conseguindo andar por conta própria nesses dias, eu tenho sido alguém que ajuda a carregá-lo na sua fraqueza? Ou eu tenho sido como aqueles que passavam pelo paralítico do tanque de Betesda e sequer notava que ele estava ali? Opa! Percebe? Então, esses dois lados da moeda são muito importantes para a gente refletir. Que tipo de pessoa eu tenho ao meu lado e também que tipo de pessoa sou eu para aqueles que estão ao meu lado. Certo? Então, esse é o primeiro
ponto que eu queria destacar com vocês, tá? Primeiro ponto, que tipo de pessoa está ao meu redor? Que tipo de pessoa sou eu para aqueles que estão ao meu redor? Eu admiro muito esses homens aqui, porque o nome deles não é citado. Sabe o que isso fala para nós? Que a relevância não está em quem faz. Eu queria que você guardasse isso muito, muito bem no seu coração. A relevância não está em quem faz, mas no que se faz. Não importa se foi o Matias, o André, o Antônio, a Luci, o fulano, o Beltrano, não importa quem fez, importa o que fez, sabe? Não importa se vou ficar famoso, se não vou, se vão lembrar, se não vão, se vão aplaudir, se não vão, se vão reconhecer ou não. Aqui o anonimato deles me ensina muito, porque a Bíblia faz questão de não dar nomes, porque não é quem faz, mas é o que se faz. Então, quando fizermos algo, que não sejamos como aqueles que querem o seu nome estampado numa placa. Eu fiz. Não importa se foi eu quem fiz. O que importa é que aquele necessitado foi alcançado e foi ajudado. Se não fosse eu, Deus levantaria outro. Não importa quem faz. Importa que seja feito. Importa que a obra de Deus seja feita. Somos apenas vasos de barro. Somos apenas vasos de barro carregando o tesouro dentro de nós. O tesouro não sou eu. O tesouro é aquilo que eu carrego. E eu carrego a presença de Deus em mim. Percebe? Então eu não sou importante. O vaso não é importante. O vaso não precisa ser lembrado. Não precisa ser notado. O que precisa é que o que está dentro do vaso apareça e faça a diferença. Amém? Então, esses homens que fizeram isso, eles nos ensinam muitas coisas sem nem aparecer, sem nem ter o nome citado. E eu gostaria muito de ver e viver numa comunidade onde a gente não está preocupado com quem, mas a gente está preocupado no que tem que ser feito. Onde ninguém está preocupado em ter o nome celebrado, elogiado ou exaltado. Mas você já pensou que lindo seria se no futuro as pessoas falassem assim? Homens e mulheres de Uberlândia fizeram algo extraordinário e levaram pessoas e pessoas para a presença de Jesus. Mas como era o nome deles? Não sei, só sei que eles levaram. Como era o nome desses homens aqui? Não sei, e não importa. O importante é que eles levaram alguém que precisava a ter um encontro com Jesus. Essa é a nossa missão, sabe? De forma anônima, levar as pessoas que precisam a ter um encontro com Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu quero levantar aqui é que Jesus percebe a fé que esses homens tiveram. A sequência do texto diz que, vendo a fé que eles tinham, então veja, esses homens, além de levarem esse homem para perto de Jesus, eles levaram com fé. Não levaram de qualquer forma, levaram com fé. Ou seja, levaram da forma, ou melhor, da única forma que é possível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não levaram esse homem por obrigação, resmungando, porque não aguentava mais. Não. Eles levaram movidos por fé. E Jesus viu a fé deles. Jesus notou. E o texto diz que vendo, notando, percebendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico:
tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Isso é muito interessante. Tem duas coisinhas que eu quero falar aqui. A primeira é que tem situações e momentos da vida que a gente diz para as pessoas assim: você precisa ter fé. Não é assim? Você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa confiar em Deus. Só que às vezes a pessoa está numa situação que ela não está com essa fé. Às vezes ela viveu coisas tão difíceis e ela está tão fragilizada que ela não está conseguindo nem confiar. E sabe o que esses homens fizeram? Eles tiveram fé por ele. E aí eu queria te encorajar. Às vezes você está lidando com uma situação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você olha para uma pessoa e você fala assim: aquilo ali é impossível, porque ele não quer. Às vezes você interpreta como não quer, mas não é que ele não quer, às vezes ele está sem força. E deixa eu te contar um segredo. Se você apresentar ele a Jesus em oração com fé, Jesus vai notar a sua fé. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de filhos que não estavam nem aí para Jesus ou para o reino de Deus, para nada, e tinha uma mãe com o joelhinho dobrado no quarto, orando. O que vocês acham que Jesus notou? A fé daquela pessoa que estava ali intercedendo por um querido, por um ente querido, por um amigo, no caso da mãe, por um filho. Percebe? O que eu quero dizer com isso é que a nossa fé, ela nunca vai ser em vão. Se você tem fé para orar por alguém, ore. Se você tem fé para apresentar a causa de alguém diante de Deus, apresente. Jesus sempre vai honrar a nossa fé. Jesus sempre vai parar para prestar atenção num coração cheio de fé. Assim como ele fez com esses homens. Aqui uma multidão, se você for ler a mesma narrativa nos evangelhos de Marcos e Lucas, Mateus não traz esse detalhe, mas diz que essa casa estava extremamente lotada de gente ouvindo Jesus. De sorte que não tinha nem como chegar. Mateus não cita, tá? Mas Lucas e Marcos citam um detalhe muito interessante. Sabe o que esses homens fizeram para que esse paralítico chegasse até Jesus? Não tinha lugar para chegar, pai. Não tinha, tá tudo, imagina, essa sala aqui que nós estamos, abarrotado de gente, não tem jeito de entrar pela porta, nem pela outra, a janela ali no caso tem grade, mas se fosse aberta não tinha jeito, tudo abarrotado de gente. Só tinha um jeito de entrar, e eles descobriram, pelo teto. Sabe o que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa, removeram a parte do telhado que estava sobre Jesus, subiram o homem na maca e desceram esse homem na frente de Jesus. Aí eu te pergunto, se isso não é fé, é o quê? Olha a confiança que esses homens tinham, que se eles levassem o seu amigo a Jesus, ele seria restaurado. Eles tinham tal confiança que eles fizeram o inimaginável. Percebe? Eles não se importaram se as pessoas iam julgá-los, iam tê-los como inconvenientes, ou passar vergonha, ou então vou atrapalhar a reunião, vou fazer isso não. Você viu que às vezes a gente é assim? Só que eu acho interessante que Jesus sempre elogiou os extravagantes. A gente tem mania de podar os extravagantes. Fala, pô, fulano
tá atrapalhando, tá? Não precisa disso tudo também não. Não é? A gente é sempre assim, a gente tá sempre podando as pessoas que são extravagantes, as pessoas que fazem, né? Que se esforçam, que vão além. Eu acho que isso fala muito mais sobre nós do que sobre eles. Porque talvez a gente, na nossa timidez, não faz nada. E aí quando a gente vê alguém com extravagante com Jesus, a gente quer podar, né? Fulano é inconveniente. Só que Jesus nunca podou os extravagantes. Jesus sempre elogiou. Quando você vê Maria pegar um vaso de alabastro caríssimo, quebrar ali, derramar aos pés de Jesus, o Judas já fica desesperado. Tinha que pegar o dinheiro disso aí, né? Judas gostava de um dinheiro. Mas eles ficam desesperados por conta daquilo. Não precisa disso não, que absurdo aqui, o que ele tá fazendo? E Jesus para tudo. Com Maria, ele diz: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, a mim não mais por tanto tempo. Deixa ela fazer. Extravagância, fé, agradou Jesus. E aí o que se esperava de um líder religioso? Chamar a atenção. Peraí, você está me atrapalhando, né? Jesus notou a fé daqueles homens, parou tudo e respondeu à fé deles. E é isso que eu queria dizer para você. Não pense que a sua fé está passando despercebida, tá? Jesus vê a sua fé. Será que Deus me ouve? Pode ser que você esteja se perguntando. Queria dizer que Ele te ouve. Ele sempre para ouvir um coração cheio de fé. Amém? Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Foi isso? Estranho, né? Porque eles levaram a Jesus quem? Um paralítico. O que se espera? Que Jesus faça ele andar. Você não leva um paralítico para ter os pecados perdoados. Você quer que ele anda? Né? Só que olha que interessante. Na hora que eles chegam diante de Jesus com o paralítico, Jesus dá uma resposta completamente diferente do que o que eles talvez esperavam ouvir. E nós vamos entender por quê. Mas a princípio é chocante, porque eles fazem todo aquele movimento, pegam o paralítico, levam até Jesus, e aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Uau! Que declaração! Agora, por que Jesus perdoa o pecado ou os pecados desse homem nesse momento? Isso ensina algumas coisas para nós. Uma das coisas que isso ensina para nós é que quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus não vai agir apenas naquilo que é superficial em nós, naquilo que é aparente ou visível em nós. A paralisia era a questão externa, era a questão física daquele homem, que daqui a pouco Jesus vai resolver também esse problema. Só que quando Jesus tem um encontro com esse homem, e é assim com todos nós, Jesus vai fundo. Ele vai na raiz do problema. Ele vai no âmago da questão. Não pense você que vai ter um encontro com Jesus e que ele não vai revirar lá dentro da sua alma para tratar tudo aquilo que precisa ser tratado. Esse homem chega até Jesus como um paralítico. Aos olhos dos homens, ele é apenas alguém que não consegue andar por si só. Só que quando Jesus olha para ele, Jesus vê algo muito mais profundo. Jesus vê um homem que está paralisado não só fisicamente, mas na sua alma.
Jesus vê que há algo mais profundo e mais urgente do que a cura física. Nesse caso, esse homem precisava de alívio imediato na sua alma e não no seu corpo. E quem sabe você esteja precisando também de alívio na sua alma, carregando talvez uma culpa de anos e anos. E quem sabe até essa culpa tem gerado doenças físicas. E aí você corre de um médico para o outro, de um remédio para o outro, e fica tentando tratar a questão apenas externamente. Mas quando você chega diante de Jesus, Jesus olha no fundo dos seus olhos e fala: filho, a questão é mais profunda. Nós vamos ter que tocar em coisas aí que talvez você não queira tocar. Talvez você tenha até se esquecido e ficou tanto tempo olhando para a questão aparente, para a questão externa, que se esqueceu que a causa dela é interna. E aí Jesus olha para você, olha para mim e fala: vamos tratar aí dentro? Vamos tratar esse coração primeiro? Vamos resolver isso aí que está te machucando tanto? Vamos remover essa culpa? E sabe como que Jesus remove a culpa desse homem? Olhando no olho dele e dizendo: filho, eu te perdoo. Eu queria olhar hoje no seu olho e dizer para você: Jesus perdoa você. Existe perdão para você. Eu não sei se você já ouviu isso. Se não ouviu, eu queria que você ouvisse. Jesus te perdoa. Ah, mas o meu caso é muito grave, é muito sério. Eu sequer contei para as pessoas que eu fiz isso. Só eu sei que eu fiz. Pois é, não importa. Ele viu, ele sabe. E ele diz para você hoje: tenha bom ânimo, eu te perdoo. Eu posso imaginar aquele homem deitado na maca, chegando diante de Jesus até de cabeça baixa, porque os seus amigos talvez nem soubessem que ele carregava tanta culpa. Talvez esse homem achasse que merecia estar naquela maca, porque geralmente a gente é assim, né? A gente está vivendo uma situação difícil e aí a gente é o nosso pior inimigo. A gente olha para dentro e fala: eu mereço. Se eu tô assim é porque eu mereço, é isso que eu mereço. Tá certo, tinha que ser assim mesmo. Porque o que eu já fiz, o que eu já magoei as pessoas, talvez fosse assim que aquele homem se sentisse, né? Só que quando ele chega perto de Jesus, Jesus muda a história. Jesus olha para ele e fala: filho, você não precisa permanecer para sempre nessa culpa. Eu te perdoo. Isso aqui destrava aquele homem. Isso para mim é muito, muito, muito bonito. Porque a partir de agora, ele voltar a andar é consequência. Tudo aquilo que ele estava carregando, todo aquele peso que estava mantendo ele preso, paralítico, imóvel, saiu. Jesus olhou nos olhos dele e o perdoou. E lembra que nós falamos no início, e nós vamos já falar agorinha,
Quem tem autoridade para perdoar pecados senão o próprio Deus? Então eu queria que você se visse hoje sendo perdoado e perdoada pelo próprio Deus. Amém? Então esse é o próximo, né? Esse é o outro aspecto que eu queria falar. Então eu falei da fé que eles tinham, né? E agora falei da resposta de Jesus à fé deles. O natural seria que Jesus tocasse naquilo que era aparente, mas Jesus não toca naquilo que é aparente. Jesus toca aonde precisa ser tocado. Jesus mexe onde precisa ser mexido, tá? Então, quando você tiver um encontro com Jesus, saiba que Ele não vai agir apenas na superfície. Ele vai fundo e Ele vai curar e restaurar coisas profundas na sua alma. Porque Jesus ama você e Ele quer você completamente restaurado de dentro para fora. Então veja que Ele começa uma restauração por dentro, pelo lado de dentro. E agora nós vamos ver que isso vai refletir do lado de fora. Amém? Então esse é o fato. Esses homens chegam, apresentam esse paralítico diante de Jesus, mas Jesus já tinha demonstrado a sua autoridade para curar os enfermos. Até então isso não era novidade para as pessoas. Eles ficavam maravilhados, mas eles já tinham visto milagres parecidos, como paralíticos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, né? Eles estavam já acostumados com essa autoridade de Jesus. E aqui, quando Jesus dá essa resposta diferente, ele gera um burburinho entre os mestres da lei que estão ali perto. Que aí agora nós vamos ler os próximos versículos aqui. Quando Jesus vira para o paralítico e fala, ao invés de pega sua maca e anda, ele diz, os seus pecados estão perdoados? Os mestres da lei tomam um susto, porque foi a primeira vez que eles ouviram da boca de Jesus que ele estava se colocando na posição de perdoar pecados. Isso é tão assustador para eles que olha a reação deles. Versículo 3. Diante disso, ou seja, diante dessa resposta de Jesus, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, né? Ou seja, pensaram, disseram a si mesmos, pensaram no seu interior. Esse homem está blasfemando. E aqui, gente, é o raciocínio lógico para eles. Porque automaticamente eles pensam, só quem pode perdoar pecado é Deus. Se ele diz que perdoa esse homem, ele está se colocando como Deus. Logo, isso é blasfêmia. Percebe que o pensamento e a lógica deles está correta. É estranho isso mesmo. Então eles pensam isso, falam, esse homem está blasfemando? Como assim? Ele está perdoando o pecado desse homem? Ele não é Deus para perdoar o pecado. Essa é a questão que surge. E aí continua o texto. No versículo 4 diz, conhecendo Jesus os seus pensamentos. Olha só, esses homens pensaram isso. Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu. Isso responde também por que Jesus vai no ponto do perdão de pecados com o paralítico. Porque o mesmo Jesus que conhece os pensamentos dos mestres da lei é o mesmo Jesus que conhece a alma do paralítico que chegou carregado de culpa. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, e aqui são parênteses, né? Jesus te conhece por dentro, tá? Então, esqueça essa fachada. Esqueça essa história de tentar interpretar diante de Deus e de tentar manter uma pose diante de Deus, porque Ele te conhece por dentro, então não faz sentido. Jesus conhece os seus pensamentos,
Ok? Vamos continuar. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Olha a pergunta difícil que Jesus faz. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Se Jesus te perguntasse isso, o que você responderia? Sabe o que eu responderia? O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Eu responderia, nenhum dos dois é fácil. Na verdade, os dois são impossíveis. Para o homem é impossível tanto um quanto o outro. É isso que Jesus está tentando fazer eles enxergarem. Por que vocês estão tão escandalizados pelo fato de eu perdoar pecados e não pelo fato de eu curar os enfermos? Jesus está querendo ensiná-los que a mesma autoridade que cura os enfermos é a autoridade que perdoa pecados. E mais, tanto perdoar pecados quanto curar os enfermos é prerrogativa de Deus. Então Jesus está trazendo eles para uma consciência de que Ele é o Messias que eles estavam aguardando. Ele é o Emanuel profetizado, o Deus conosco, Deus entre nós. E agora, pela primeira vez, eles estão diante do Messias. E o Messias está dizendo, assim como eu curo os enfermos, eu também perdoo os pecados de vocês. Uau! Essa é a pergunta de Jesus. O que é mais fácil dizer? Nenhum. Os dois não são difíceis, são impossíveis de dizer. Humanamente impossível, tanto curar um enfermo quanto perdoar pecado. Você é capaz de curar um enfermo? Não. Você tem autoridade para perdoar o pecado de alguém? Jamais. Quem tem? Somente Deus. Então aqui Jesus está afirmando a sua divindade e a sua autoridade na terra para perdoar os pecados, para resolver a questão do pecado. Amém? E aí Jesus disse, depois que ele faz essa pergunta, o silêncio paira, Jesus continua, versículo 6. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao homem, Ao homem, Jesus, ao 100% homem, mas 100% Deus, Jesus. Uau! Que experiência essas pessoas tiveram de ver o Messias não só curando os enfermos, mas perdoando os pecados. E aqui nós vemos a restauração completa desse homem. Esse homem teve os seus pecados perdoados, a sua culpa removida e com isso o seu corpo curado, completamente restaurado. E aí, por último, para a gente poder encerrar, eu queria trazer para vocês algo ainda mais profundo aqui dentro desse texto, que é o simbolismo de como é que Jesus encontrou a nós, homens, e aí eu quero dizer raça humana, seres humanos, quando na plenitude dos tempos Deus resolveu enviar o seu Filho. Quando Jesus aparece, quando ele chega, e aqui lembra que eu falei para você guardar lá no início, Jesus está voltando para casa. Houve um tempo em que Deus resolveu voltar para casa, porque essa terra sempre foi a terra de Deus.
Por um tempo, Deus se ausentou após a queda, mas houve um tempo em que ele voltou para casa. E quando ele voltou, assim como Jesus volta para Cafarnaum, como é que Deus encontra o ser humano? Deus encontra o ser humano mais ou menos nessa situação, paralisado, imóvel, incapaz de se achegar a Ele, dependendo de tutores, dependendo de uma maca. É assim que Jesus nos encontra. Até que Jesus aparecesse, não tínhamos saída. Morreríamos na nossa situação caída. Até que Jesus aparece na história e nos encontra. E assim como restaurou esse homem por completo, Ele nos restaura como humanidade e nos devolve aquilo que perdemos um dia. Nos dá de novo a chance de andar, a chance de se mover, de sair desse estado de paralisia em que o pecado nos deixou. E aí, para que você possa até reforçar essa questão no seu coração, eu trouxe até um texto paralelo para a gente ler e finalizar, que é a explicação de Paulo aos Gálatas sobre a função da lei até a chegada de Cristo. A lei, ela cumpre mais ou menos o papel dos amigos e da maca, que carregaram aquele homem da forma que dava, até Jesus aparecer. Porque Paulo vai dizer para nós, e vai dizer aqui para os Gálatas, que a lei é esse tutor que por um tempo, de forma inadequada, nos carregou, nos orientou como humanidade, até que Cristo aparecesse. Porque a lei, ela não tem poder para resolver o problema do pecado, ela apenas o evidencia. Assim como a maca. A maca não resolve a paralisia, ela evidencia. Até que alguém resolva, ela não pode fazer nada. A lei, da mesma forma. A lei não resolve o pecado, ela só mostra que o pecado existe. E a lei serviu, como diz o apóstolo Paulo, de tutor até Cristo. Ou seja, num momento onde nós éramos ainda imaturos, ainda não tínhamos a plena consciência de Deus através de Jesus, precisávamos da lei como guia, como instrutora, como instrutor. Mas quando Cristo chegou, nossos pecados foram perdoados. E nós podemos agora andar com as nossas próprias pernas. Assim diz o texto. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 23, você pode ler depois para compreensão até mais profunda a partir do versículo 1 do livro, a partir do versículo 1 do capítulo 3 da carta aos Gálatas, para ter mais compreensão, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 23, porque é onde Paulo chega exatamente nesse ponto da lei como um tutor. E aí diz assim: antes que viesse essa fé, que aqueles homens mostraram para Jesus? Fé. Olha como tudo casa. Ou seja, antes da fé, estávamos sob custódia da lei e nela encerrados ou nela presos. Assim como aquele homem estava preso naquela maca. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé,
já não estamos mais sob o controle do tutor. Eu já não preciso mais da maca. Nossa. Todos vocês agora são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, não há diferença mais. Todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, enquanto ainda não chegou o tempo, em nada ele é diferente de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores ou tutores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Assim como Jesus chegou em Cafarnaum e mudou a história daquele homem, na plenitude dos tempos, Jesus chegou no mundo e resolveu o problema que a lei não conseguia resolver. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então, quando a gente olha mais profundamente para esse texto, nós encontramos a nós mesmos dentro da história desse paralítico. É assim que nós nos encontrávamos até que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E assim como Jesus chegou em Cafarnaum, um dia ele chegou aqui e pisou no nosso mundo e nos tirou dessa situação de escravidão, de paralisia, e nos adotou como filhos. E hoje nós fomos libertos. Não só libertos, mas feitos filhos e herdeiros. É assim que eu queria finalizar o estudo de hoje, te lembrando que você não precisa ficar refém do seu passado. Porque um dia Jesus veio a seu encontro, perdoou os seus pecados, fez de você um filho e uma filha de Deus. E mais do que isso, fez de você um herdeiro e uma herdeira de Deus. Amém? Que Jesus possa falar mais ao seu coração durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.